amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a diabetes gestacional. Como que eu tratei a diabetes gestacional, como que foi o exame que eu fiz para descobrir a alimentação, o uso diário do aparelho e todas as minhas anotações. Agora calma, se você recebeu esse diagnóstico, não se desespere. Eu sei como a nossa cabeça fica quando a gente recebe uma notícia inesperada. Eu mesma me perguntava, meu Deus, e agora o que eu faço? Por onde eu começo? Como que vai ser minha alimentação? Será que eu não vou poder comer nada? E agora o que eu vou fazer? Nossa, eu tô me sentindo tão mal por isso. Eu sei que a gente se sente no início dessa forma, mas com o tratamento certo e adequado, a gente consegue fazer com que dê tudo certo. Então, se você tem dúvida nesse assunto, fica aqui comigo, não sai daí não. Com 24 semanas, encaminhando aí lá para o final do terceiro trimestre da gestação, a obstetra pediu para fazer alguns exames de rotina do pré-natal. E um desses exames era o exame de TOTG, que é o teste oral de intolerância à glicose, que mede a nossa curva glicêmica. E aí você vai me perguntar, como é feito esse exame? Esse exame, de início, você vai fazer 3 coletas do seu sangue. A primeira coleta você vai fazer ele em jejum, de 8 a 12 horas. Depois dessa primeira coleta de sangue, você vai ingerir um líquido de 75 gramas de glicose adicionado a 250 a 300 ml de água, bem geladinho, bem doce, o que o diga. E aí depois que você beber esse líquido, você vai esperar mais 1 hora para fazer a segunda coleta de sangue. Depois dessa segunda coleta, você vai esperar mais 1 hora para fazer uma terceira coleta de sangue. Lembrando também, essa informação é bem importante. Se você colocar tudo para fora, esse exame ele é anulado e você vai ter que fazer ele todo de novo num outro dia. Então vá preparada. Caso aconteça isso lá, provavelmente eles vão te avisar sobre isso. Mas já te adianto aqui, tá? Vá preparada, não coma tanta coisa fora ali do comum de na noite anterior, porque aconteceu comigo. No segundo teste desse que eu fiz já lá no final da gestação, já quase ganhando, eu tive que fazer esse exame novamente, eu não consegui concluir ele. Eu coloquei já tudo pra fora, no final do exame, na terceira etapa, eu coloquei tudo pra fora. Então assim, é bem frustrante, mas vai dar certo, tá? Lembre-se, o primeiro que eu bebi tinha gosto de nada, tá? Só era bem doce. Mas esse último que eu coloquei tudo pra fora, gente, tinha gosto de suco de limão, aquele suco de limão bem doce, mas bem doce, muito doce. E se eu falar pra vocês que até hoje eu não consigo beber um suco de limão, vocês vão acreditar? Pra vocês terem noção, passei muito mal. Então vai preparado, tá? Mas vai dar certo, vai dar certo. É só você e eles se preparando no dia anterior. Vou deixar pra vocês agora o valor de referência desse exame. E vou contar pra vocês também. Tá aqui a folhinha que não me deixa mentir, ainda tenho, tá vendo? O resultado dos meus exames. Glicose em jejum, 106. Glicose após 60 minutos, 171. E glicose após 120 minutos, 144. Esses foram os meus resultados. Foi então que eu retornei na obstetra com esses resultados. E na percepção dela ali na hora, ela já viu que havia ali uma alteração sim nos resultados desse exame. Pois desses 3 resultados, bastasse que apenas um desse alteração para que então eu já obtivesse ali o diagnóstico de diabetes gestacional. E então foi encaminhada por ela para uma endocrinologista, para uma segunda avaliação ali mais minuciosa, né, para um melhor acompanhamento também. Só então, depois dessa segunda avaliação, foi sim diagnosticado a diabetes gestacional e a gente fechou esse diagnóstico. Foi decidido de imediato a gente começar esse tratamento o quanto antes, tá? Porém, ele foi feito um teste apenas de 1 semana de início, somente com a alimentação, antes ainda sem entrar com a insulina. Mas antes de eu começar a falar sobre a alimentação, eu quero deixar aqui para vocês um conselho. Eu fui encaminhada também para um nutricionista. Só que chegando lá nesse nutricionista, né, pra gente elaborar uma dieta ali certinho, de início para essa primeira semana, pra gente obter resultados positivos, para não entrar com a insulina. Aí eu fui encaminhada para esse nutricionista. Chegando lá, ela me recebeu super bem, foi super receptiva comigo, atenciosa. Porém, eu descobri que ela não era uma nutricionista que tratava do assunto diabetes gestacional. E como eu descobri isso, gente? Quando eu peguei essa dieta, toda essa manipulação que ela fez, e levei até
a endocrinologista, chegando lá, ela falou pra mim que tudo que tava ali, tudo não, né? Vamos botar assim, não vamos generalizar, mas a maioria dos alimentos que estavam ali não era eu consumir eles de imediato, porque a maioria das coisas já iriam sair daquela lista. Então eu iria já começar o tratamento de forma errada. Então eu não tive, infelizmente, uma boa experiência com isso. Por isso eu tô já adiantando aqui pra você também não cometer o mesmo erro que eu cometi. Então, se você puder, é claro, já começar um tratamento com um nutricionista especializado em diabetes gestacional, que já tenha vivenciado isso, já tenha tido outras experiências iguais, seria ideal, tá bom? E aí depois de eu iniciar a dieta certa, eu comecei a ver os resultados. O que você consumiu, Suzana? Como que você conseguiu chegar a ter um resultado positivo? Não vou passar aqui pra vocês uma lista, como eu costumo fazer aqui ao lado. Nem vou deixar pra vocês seguirem a minha dieta, porque cada gravidinha, cada gestante consegue incluir alimentos diferentes na sua alimentação. Tem as gestantes com diabetes gestacional que conseguem incluir de manhã no café da manhã uma tapioca, um cuscuz, até mesmo pão francês. Tem gestantes que conseguem, então vai de corpo para corpo o alimento que se adapta melhor em cada gestante. Tem algumas sim que conseguem incluir esses alimentos em maior quantidade, já comigo não funcionava. Então o que eu fazia, gente? Eu pegava 2 ovos mexidos ali no máximo, consumia esses ovos mexidos pela manhã, tô falando do café da manhã, tá? Consumia esses ovos mexidos pela manhã e às vezes eu comia um pouco de fruta, uma banana, uma fatia de melancia, era o que funcionava pra mim. Tá? Talvez não funcione aí pra você. Talvez você tenha uma tolerância maior, você consiga adicionar o pão. Eu não conseguia, infelizmente. Mas, então, por isso que eu falo pra você, que cada corpo é um corpo. Cada pessoa só tolera mais o açúcar e o carboidrato. Então não tenho aqui, não tem uma regra a ser seguida. É lógico que você não vai também sair comendo tudo que vem pela frente, né? Depois que você recebe esse diagnóstico. Então o que eu posso fazer pra você aqui é trazer soluções e escolhas que eu fiz que funcionou pra mim. Por exemplo, quando eu optava pelo café, gente, eu tomava o café com açúcar normal ou o café com adoçante? Era o café com adoçante. Entre lá, tá bom, vamos lá no mercado. Fui lá no mercado fazer as compras e comprar o que eu precisava. Eu via lá o Danone lá na prateleira. Qual o Danone que eu pegava? O Danone com açúcar ou o Danone sem adição de açúcar? O Danone sem adição de açúcar, lógico, tá bom? O pão, como eu não tinha tanta tolerância assim ao pão. Entre o pão de forma normal e o pão de forma integral, eu escolhia o pão de forma integral. Então, eram essas escolhas que eu fazia no dia a dia. E lembrando aqui pra você que eu não excluí o carboidrato da minha alimentação, tá? Eu não excluí o açúcar e nem o carboidrato da minha alimentação. Até porque o carboidrato ele é super importante para o desenvolvimento do bebê na barriga da mamãe. Então não dá mais de dor de sair excluindo tudo também não. Você também não pode sair tirando tudo. Por isso a importância do acompanhamento adequado. E aí, conforme o tempo ia passando, eu ia ali vendo qual alimento cabia mais carboidrato. Por exemplo, no almoço, eu balanceava e eu comia uma proteína, um carboidrato, uma salada, um pouquinho de macarrão. Medi a glicemia. Não deu pico. Então eu repeti essa refeição. Agora, se eu botasse uma quantidade maior, o meu pico de glicose ia lá no alto. Então, no dia a dia, eu ia ali monitorando essa questão do alimento em cada refeição. E por fim de cada refeição, eu ia fazendo ali um monitoramento com a ajuda do meu queridíssimo aparelho. Gente, esse aparelho foi meu companheiro, meu aliado durante esse tratamento. Que foi esse aparelho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele foi muito importante nessa questão do dia a dia, tá? Ele foi de extrema importância, ele é primordial, tá? Para esse tratamento. Então já vai se preparando aí que se você receber esse diagnóstico, você vai ter que fazer a compra desse aparelho para monitorar aí o dia a dia, depois de cada refeição, o açúcar no seu sangue, tá bom? A glicose. Eu já vou falar para você como que eu usei esse aparelho. Bom, e depois de muita discussão, de muita avaliação, né? Depois de passar essa primeira semana, depois já de eu ter os resultados em mãos, depois de muita conversa, depois de muita avaliação, nós decidimos não entrar com a insulina. Então a gente ficou combinado de manter somente a alimentação, porque eu consegui os resultados bem positivos só com a alimentação. Então a gente decidiu não entrar com a insulina de início, tá? E a gente ia ver conforme o tempo ia passando se havia necessidade ou não de entrar com a insulina. Tá aqui pra vocês nesta folhinha que eu ainda tenho como eu fazia o monitoramento das refeições diárias. Essas são as minhas anotações, tá? Como eu sabia dos resultados após cada refeição.
E aí eu vou mostrar pra vocês agora um dia normal, tá? Ali dentro do esperado, carboidrato e açúcar certinho ali dentro do esperado, com resultados bons após cada refeição. Vou falar agora pra vocês aqui. No dia 8/6, 92, 117, 112, 120, 89, 104, tá? E num dia atípico, gente, que chegou a dar, após 1 hora o almoço, 140, que é onde tá todos esses aqui marcados com marca-texto, foram refeições que não deram certo, tá? Que o pico de glicose foi lá em cima, tá bom? Essas que estão marcadas com marca-texto foram refeições erradas. Então, numa delas, foi um almoço que deu 140. E o que eu comi nesse almoço pra ele dar tão alto assim? Vamos lá, nesse dia eu não tinha ainda, nessa época eu não tinha um YouTube ainda, porém a gente estava mudando de município, nós mudamos de um município para o outro. Tava naquela correria de mudança, então o que a gente fez, que foi a solução mais rápida, né? Não foi a solução mais certa, mas foi a mais rápida. E a gente pediu um delivery, aquele famoso delivery, e aí veio numa quentinha, numa refeição, macarrão, arroz, feijão, farofa, batata, frango, tudo junto. Acabou que eu não tive uma escolha, porque eu tinha mais pessoas aqui comigo, enfim. Resultou que eu comi sim de forma errada e acabou que deu esse pico de 140, tá? Esse foi um dia atípico. Porém, depois, ao decorrer do dia, eu comi normalmente o que eu deveria ter comido, tá? Então, foi somente essa refeição. Geralmente acontecia mais 1 hora aqui após o café, enfim, após as refeições principais, né? Que é o almoço, a janta. A janta nem tanto. Mas é basicamente isso, tá? Esse é um exemplo aqui pra vocês. E aqui tá, ó. Também tem a parte de trás, foi todo com acompanhamento. E através desse controle aqui que eu ia vendo quais alimentos eu me adaptava melhor, se eu poderia acrescentar um pouco mais ali de carboidrato, um pouco mais ali de alimento numa refeição, e assim eu ia fazendo do dia a dia. Conforme o tempo ia passando, eu ia aumentando, né, ali o meu leque de opções. Enfim, por isso que eu volto a dizer pra você que um bom plano alimentar, tá, com um acompanhamento ali excelente, de excelência, ele é importante, gente. Por que eu falo isso pra você? Porque eu também não tive uma boa experiência também com isso, tá? Por que eu falo que eu não tive uma boa experiência? Hoje, de fora, com a cabeça um pouco mais madura, com um pouco mais de informação em relação a esse assunto, vendo outros relatos de perto, de longe também, eu tenho a ciência do que eu deveria ter feito melhor. Por isso que eu quis também vir aqui compartilhar um pouco da minha experiência e dar outras dicas também, que eu não tive tanta informação assim na época, que era necessário. Então, por isso que eu acho genial trazer isso aqui pra vocês. Um pouco mais de informação até ali, até onde eu posso e alcanço, tá bom? E aí, já pegando isso também, eu vou dar um exemplo pra vocês como a alimentação funcionou. No início da gestação, que eu não tava ali com a alimentação certinha, que deveria ser feita já desde o início da gestação, eu já não tava tanto com essa alimentação perfeita, né, certa. E eu estava engordando muito rápido, vamos botar assim, né, comendo de forma errada, fazendo tudo errado. E aí eu tava engordando muito. E depois que eu comecei a me alimentar melhor, a conhecer os alimentos ali, tudo com um plano assim, base dos estudos dos alimentos, que é importante também, para se você está passando por isso, você estudar também um pouco dos alimentos. E aí eu consegui, gente, emagrecer 10 quilos, para vocês terem uma noção. Eu consegui emagrecer 10 quilos desse último trimestre aí da gestação, somente com a reeducação alimentar e comendo ali certinho, tá bom? É lógico, gente. Teve dias que eu me dei uma vontade imensa de comer um doce. Eu sou formiguinha, eu amo doce, de verdade, amo doce mesmo. Então, assim, teve dias que eu mais errei do que acertei. E é isso, gente. O importante é a gente dar o nosso melhor em tudo que a gente faz, inclusive numa questão tão séria como essa, né? Mas teve dias que teve dia que eu falei assim, eu preciso comer uma pizza de Nutella com morango. E aí eu comi, gente, essa pizza de Nutella com morango à noite. Uma fatia, 2, se não me engano. E aí eu vou falar pra vocês o resultado disso, tá? Pra te confortar e dizer que eu não sou perfeita e que também errei. Que foi 183. 183 o pico de glicose. Ai... Mas como eu disse, o importante é que eu acertei mais do que errei. E eu tenho certeza que você também vai dar conta aí. Tamo junto nessa, tá? E aí talvez você tá me perguntando, Suzana, mas como que você chegou até esses números aqui? Como que você descobriu? Como que você mediu? Como que você fez esse acompanhamento aqui? Como que você sabia desses números? Vamos lá. E aí que entra esse aparelho aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês.
E eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como esse aparelho funciona. Junto com essa necessaire, dentro vem o aparelho, a caneta e a agulha somente. Esse aparelho, infelizmente, ele não estava funcionando mais para fazer um resultado ao vivo aqui para vocês, mas eu vou continuar a simulação, tá bom? Essa caneta, na pontinha dela, tá vendo esses números aí? Esses números são para medir a perfuração da agulha no seu dedo. Esse potinho aqui que você vai ter que comprar ele separado, vende na farmácia, tá bom? Esse vem com 50 unidades de taxinhas dentro. Não durou o mês todo porque eu fazia 6 vezes ao dia. Logo em seguida você vai observar a agulha, gente. Essa agulha precisa ser trocada de tempo em tempo, porque conforme o tempo vai passando ela vai te machucar. No final da caneta você vai puxar para a agulha subir. E aí, mais uma vez eu vou falar sobre isso, ó, tá vendo? 1, 3, 5, quanto maior o número, maior a perfuração do seu dedo. Ou seja, quanto mais grossa a sua pele for, maior vai ter que ser o número para conseguir fazer a perfuração. E vem aí essa taxinha para colocar lá no aparelho, tá bom? É onde a gente vai colocar o sangue. E aí você pula essa parte se você não for tão tolerante a ver sangue assim. E aí nesse botão você vai apertar, ó, e a agulha vai furar. Não precisa ser muito, tá? É o suficiente para preencher essa parte aí da taxinha. Já no aparelho você vai colocar, ó, e aí vai te dar o resultado na hora. Infelizmente eu não vou conseguir, eu também queria ver esse resultado, gente, confesso pra vocês, tá? Mas eu tenho o resultado aqui de um último dia que eu medi. Basicamente assim que eu fazia, como eu media a glicose no dia a dia, para saber chegar até esses números aqui e fazer o melhor acompanhamento possível. Fechou? Agora, peraí, só mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de parto? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando um pouco mais sobre o meu relato de parto induzido. Se você quiser saber e assistir um pouquinho mais sobre isso, também vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Você vai clicar lá para saber um pouco mais como que foi esse meu parto. Será que teve a cesariana? E não, meu bebê não nasceu um bebê macrossômico, tá? Ele nasceu, pelo contrário, ele nasceu um bebê piquititinho. E nós ficamos também com ele na UTI, que não tem nada a ver relacionado a diabetes gestacional, tá? Mas ficamos. Foi luta atrás de luta, minha filha, olha. Luta atrás de luta. Mas no final deu tudo certo. E eu tenho certeza e acredito que vai dar tudo certo aí pra você também. Mas antes, você vai me prometer aqui nesse vídeo que você vai fazer o seu acompanhamento do pré-natal certinho, que você não vai deixar de fazer nenhum dos exames que a gente precisa fazer durante essa gestação, tá bom? Todos eles são super importantes para a saúde do seu bebê, para o bem-estar do seu bebê, para o seu bem-estar também. Então não deixe de fazer nenhum dos exames do pré-natal, gente. Faça ali o acompanhamento certinho para vocês verem quanto é importante. Às vezes você pode pensar que não, comigo não vai acontecer, eu também pensava. E me surpreendi, né? Infelizmente. Então foi muito importante eu ter feito esse exame, todos os outros exames e o acompanhamento certinho, tá bom? Você pode e tem direito a todos esses exames. Se o seu médico ainda não passou, fale com ele que no momento certo ele vai passar e você vai adquirir todos os resultados. E por último, para fechar, depois já com o meu bebê aqui, a moto, gente, aqui é condomínio, tá? É isso aí, moto toda hora. Enfim, vocês até me perdoem barulho aí no vídeo, se tiver um barulhinho aí, porque eu já tentei gravar esse vídeo diversas vezes. Vocês puderam ver aí no início do vídeo, mas vai dar certo, vamos lá. Vamos falar sobre agora o resultado pós a gestação. Eu fiz novamente esse exame de glicose, já com meu bebê aqui em casa, tudo certinho. E não há alteração mais, eu não tenho mais a diabetes, graças a Deus. E graças também ao tratamento correto que eu vim fazendo durante a gestação. Mais uma vez, por isso que é importante o tratamento de forma correta. É isso. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você ficou até aqui comigo, deixa aqui o seu like nesse vídeo, compartilha com pessoas que você acha que devem ver esse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, porque novidades estão para chegar. Um beijo e até o próximo vídeo.